nós iremos aprender sobre o sistema muscular esquelético, que é todos os músculos que revestem o nosso corpo, e mais alguns que também vocês irão aprender no decorrer da aula, tá ok? Vamos em frente então. O objetivo dessa aula é experimentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos, força, velocidade, resistência, flexibilidade e as sensações corporais provocadas pela sua prática. E aqui, mais uma vez, como nas aulas anteriores, eu quero enfatizar as sensações corporais, ou seja, quais são as sensações que nós temos no nosso corpo durante a prática de atividade física. O que a gente pode sentir durante a prática de atividade física? E para começarmos, então, é importante a gente conceituar o sistema muscular. Você talvez possa fazer a pergunta, né, professor, mas o que é sistema muscular? Então eu respondo: sistema muscular engloba os músculos do corpo e está relacionado principalmente com a nossa movimentação e a de alguns órgãos internos. E aí talvez você faça outra pergunta: professor, mas quais são os tipos de músculos do nosso corpo? Então vamos lá, os tipos de músculos. Nós temos músculos estriados cardíacos. Uau, que nome estranho, né? Talvez você nunca tenha escutado esse nome. O que significa isso? Significa dizer que são músculos exclusivos do coração e apresentam contrações involuntárias e vigorosas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o coração ele funciona de maneira involuntária, ou seja, a gente não precisa ficar pensando assim, né? Coração, bata agora. Coração, bata de novo. Não, ele bate a todo momento. Nosso coração está sempre em batimentos, né? O músculo do coração está sempre funcionando. A gente não precisa ficar pensando em que ele funcione para que ele, de fato, venha exercer o seu papel. Não, ele funciona sempre, de maneira involuntária. A gente não precisa estar ali conscientemente enviando para ele sinais para que ele funcione. A gente já vai entender um pouco melhor isso. Nós temos também os músculos não estriados. Também apresentam contração involuntária e lenta e são encontrados no sistema digestório e respiratório e também na bexiga urinária. Parecido como o coração, a gente também não precisa ficar, por exemplo, enviando um sinal para o nosso pulmão: respira. Isso, capta o ar. Não, ele funciona de maneira involuntária, sem que a gente emita um sinal consciente para ele. Mesma coisa é o nosso sistema digestório. A gente não precisa ficar pensando: vai estômago, funciona agora. Não, ele funciona independente disso. E a bexiga, né, onde fica armazenada a nossa urina, também é da mesma forma. Então aqui no canto esquerdo nós temos o sistema digestório. Na imagem central nós temos aqui nosso sistema respiratório. Nós temos ali, podemos observar o funcionamento do pulmão, certo? Olha como o pulmão se expande, como a caixa torácica também se expande, né? Os ossos ali que revestem o nosso pulmão, a caixa torácica, nossas costelas, né? Vamos dizer assim. Olha como elas se expandem, não é mesmo? E nós temos então o tipo de músculo estriado esquelético, que é o que nós iremos abordar nessa aula, ok? Que são os músculos que revestem o nosso corpo, os nossos ossos, que são os que estão mais visíveis, como você pode observar nessa imagem. E aqui eu trouxe essa imagem para a gente observar como que é uma fibra muscular. Então observe que aqui é uma fibra muscular do músculo do abdômen, e aqui vem a fibra num todo, aqui tem a palavra epimísio, que é a parte externa do músculo. Aí nós temos a parte um pouco mais interna do músculo, que é o perimísio, que é um fascículo desse músculo total. Depois nós temos o endomísio, que é uma parte mais interna ainda do perimísio. Ok? Pode observar certinho aqui, ó. E aí dentro do endomísio nós temos ainda uma única fibra, né? Como você pode observar. Então aqui são os detalhes bem profundos do nosso músculo. Tá? Não sei se você já tinha observado dessa forma o músculo, mas é interessante a gente poder ter esse conhecimento. Vamos lá então, os principais músculos esqueléticos, quais são? Vamos começar lá, os músculos
próximos à nossa cabeça? Esternocleidomastoideo, que é esse músculo que fica aqui no nosso pescoço. Nós temos o trapézio, vocês podem observar aqui na imagem. Nós temos o deltoide, que é o músculo do nosso ombro. Nós temos o peitoral maior, que é o maior músculo do nosso peito. Nós temos o reto abdominal, que é ali onde fica o músculo tanquinho, né? Então, os músculos do nosso abdômen. Nós temos o oblíquo externo do abdômen, que é a musculatura lateral do nosso abdômen. Nós temos aí o latíssimo do dorso, que são os músculos das costas, ok? Nós temos o tríceps braquial, que é esse músculo que fica atrás do nosso braço. Nós vamos observar ele hoje. Nós temos aí o bíceps braquial, que é o músculo responsável pela flexão do nosso braço, que é quando a gente faz esse movimento. Nós temos os flexores de dedos, que são esses músculos que ficam aqui no nosso antebraço. Vão observando aqui na imagem. Nós temos os extensores de dedos também, que ficam na parte externa do nosso antebraço. Nós temos o glúteo máximo, né? Que é o nosso bumbum aí, o nosso glúteo. Nós temos o músculo sartório, o adutor longo, o reto femoral, que aqui já faz parte da nossa coxa, né? Que vão compor aí o nosso quadríceps. Nós temos o semimembranoso, que fica na parte posterior na parte anterior da nossa coxa, que é a parte de trás. Nós temos o bíceps femoral. Lembra, o bíceps, nós temos aqui dois bíceps no nosso corpo. Então, o bíceps braquial, que é o bíceps do braço, e nós temos o bíceps femoral, que é o bíceps que fica na nossa coxa. Nós temos o gastrocnêmio, que é a famosa panturrilha, né? E nós temos o sóleo, que é o músculo que fica mais abaixo. Então, esses são alguns dos principais músculos esqueléticos, são aqueles que estão mais aparentes no nosso corpo, né? Então, reconhecendo os músculos agora durante o exercício. Vamos lá, agora eu quero propor um desafio para vocês. Será que vocês conseguem reconhecer os músculos que estão atuando durante o exercício físico? Quando a gente realiza uma atividade física, os nossos músculos eles se ativam. Agora o desafio é a gente identificar quais são os músculos que estão mais ativos em determinados exercícios. Vamos lá então? Observe esse exercício, flexão de braço. É um exercício já bem conhecido, a gente já fez algumas vezes, possivelmente também você já tenha feito em outros lugares, né? Você já tenha visto alguém fazendo esse movimento. Vamos observar então esse movimento. Vocês conseguem identificar os músculos que estão envolvidos durante esse exercício? Eu vou ajudar vocês. Como é a primeira análise que a gente vai fazer? Então vamos lá, olha só. Observe ali a ponta da setinha. Está indicando a parte de trás do nosso braço ali, né? Como a gente viu ali no slide anterior, está indicando o nosso tríceps. E é isso mesmo, ó. Observem que durante esse exercício, um dos músculos que está ativo é o tríceps, ok? Que é esse músculo que fica na parte de trás do nosso braço, né? A parte anterior do nosso braço, ok? Mas vamos analisar um pouco mais esse exercício. Agora eu deixo com vocês. Vocês conseguem analisar se existe algum outro músculo que está sendo utilizado durante esse exercício? Observe bem o movimento. Ok, nós podemos então observar, olha só, o nosso peitoral maior sendo utilizado durante esse exercício. Ou seja, quando a gente faz uma flexão de braço, nós utilizamos tanto o nosso tríceps, como também os músculos do nosso peito. Certo? E agora aqui, vamos observar essa imagem. Nós temos uma menina e ela está pedalando. Ok? Ela está andando de bicicleta. Será que a gente consegue identificar os músculos que estão envolvidos na pedalada? Eu faço a pergunta para você pensar aí. Olhe bem o movimento, observe bem o movimento da coxa, o movimento ali dos nossos pés. Será que isso implica na ação de algum músculo? Olhe bem o movimento, olhe os movimentos que ela faz com a perna para poder pedalar. Então a resposta, os músculos da pedalada, está envolvido o nosso glúteo, os músculos do quadril, vamos passar aqui ao glúteo, músculo do quadril, os isquiotibiais, que são a parte de trás da nossa coxa, ok? Quadríceps, que é a parte da frente, panturrilha. Então, esses são os músculos envolvidos durante a pedalada, né? No mexer o pedal ali. A gente sabe que tem outros músculos, por exemplo, que são utilizados para segurar o guidão, tem os músculos das costas e tal, né?
Mas os músculos utilizados, de fato, na pedalada, no ato de você pedalar ali, de mexer o pedal, são esses que você está observando aqui na imagem. Ok? Então, vamos fazer uma análise final aí. Você já havia observado o funcionamento dos seus músculos durante a prática da atividade física? Enquanto você aí faz atividade física, você já teve alguma vez essa reflexão? Qual músculo está sendo utilizado enquanto eu faço, por exemplo, chute no futebol ou quando eu estou correndo? Uma segunda pergunta: qual a importância então de nós sabermos essas informações? Sabermos quais os músculos envolvidos durante a prática da atividade física? Então, a importância de nós sabermos quais os músculos envolvidos é porque isso nos faz termos consciência, por exemplo, que a gente precisa conhecer, entender e saber como o nosso corpo funciona e reconhecer os sinais que ele emite. Então, quando você está fazendo uma atividade física, o seu músculo ele está funcionando, ele está ativo. Então, a gente precisa entender, reconhecer, saber quais são, como se dá o funcionamento do nosso corpo e reconhecer os sinais que ele emite. Por exemplo, quando você tem uma cãibra, né? Quem já sentiu cãibra aí, vai poder ter essa análise bem clara, né? Qual é o sinal que o nosso corpo está emitindo quando a gente tem uma cãibra? É um sinal de cansaço, um sinal de fadiga? Sabe quando você corre muito, que você sente aquela dor assim embaixo das costelas? Isso é um sinal que o nosso corpo está emitindo. Quer dizer que talvez a nossa respiração não está tão adequada, né? Quando nós somos capazes de identificar as reações do corpo, nós economizamos energia ao realizarmos movimentos e evitamos lesões e dores. Pois é claro, se eu sei, por exemplo, que durante uma pedalada os músculos utilizados vão ser a panturrilha, o quadril, os isquiotibiais, o quadríceps, eu vou economizar energia porque eu vou focar toda a minha energia nesses músculos. Eu não vou fazer força com outros músculos que não precisam ser utilizados durante esse exercício. Ok? E assim a gente evita lesões e evita dores, né? Uma vez que você tem consciência do seu corpo, você vai fazer com que ele funcione de maneira melhor, vamos dizer assim, de maneira mais efetiva, mais eficiente. E aí você vai evitar também lesões, porque você vai estar consciente ali do movimento que você está fazendo. Isso também auxilia na correção dos erros cometidos no dia a dia e gera melhorias nas habilidades e condições físicas do indivíduo. Então, no próximo slide aqui, eu vou propor para vocês um desafio. Eu quero desafiar vocês a experimentar, reconhecer os músculos envolvidos em diferentes tarefas do seu dia. Quando você estiver estudando, por exemplo, observe os músculos que você está utilizando. É muito comum a gente reparar isso quando a gente está sentado de maneira errada e começa a dar aquela dor nas costas, né? Aí a gente repara que os músculos das nossas costas estão envolvidos no ato de sentar, por exemplo. Quando a gente senta de maneira de má postura, né? Começa a doer as costas, começa a doer os ombros. Então a gente vê que existem músculos envolvidos também quando eu estou sentado, ou seja, na manutenção da minha postura, né? Então observe quando você estiver escrevendo, quando você estiver segurando o lápis, provavelmente os seus músculos que fazem a flexão dos seus dedos e extensão vão estar envolvidos, como a gente viu mais no início da aula. O deltoide pode estar envolvido, que é o músculo do seu ombro, dependendo da postura que você ficar. O músculo do pescoço, esternocleidomastoide, por exemplo. O seu trapézio pode estar envolvido, dependendo da postura que você estiver sentado. Então, procure ter essa reflexão, fazer essa análise quando você estiver fazendo diferentes atividades. Quando você estiver correndo, por exemplo, observe os músculos que estão funcionando ali durante a corrida, né? Os músculos da coxa, do seu braço, enfim, os diferentes músculos que estão envolvidos. Então, deixo esse desafio para você. Experimente reconhecer os músculos em diferentes momentos do seu dia, quando você acorda, quando você vai tomar banho, quando você vai comer. Procure estar consciente dos músculos que estão sendo utilizados. Ali eu trouxe alguns que são principais, mas se você tiver curiosidade, você pode acessar, fazer uma pesquisa no Google, né? Ou em algum livro, para você ter acesso aos diferentes músculos. Nas próximas aulas eu vou aprofundar um pouco mais esse conteúdo, vou trazer novos músculos para a gente estudar e vou trazer novas análises também. Tá ok, gente? Então, muito obrigado pela aula de hoje. Assim nós chegamos ao fim de mais uma aula. Eu agradeço.